Eu sei porque a sua alma ainda sente esse peso inexplicável. Você buscou a cura em todos os lugares, mas a raiz da sua vergonha sexual e emocional não está no seu parceiro, não está na sua idade, e nem mesmo em um trauma recente. Ela está na herança tóxica que você recebeu. Um código de silêncio e culpa transmitido de geração em geração, muitas vezes pela sua própria mãe ou pelas figuras femininas que a criaram. Elas, vítimas do seu tempo, passaram o bastão da repressão. E agora, na maturidade, seu corpo deseja a liberdade, mas sua alma está presa a uma lealdade doentia a essa programação de vergonha. Seu desejo está sufocado, contido em uma caixa de sentimentos não expressos. E essa repressão, eu insisto, causa mais doença emocional, mais ansiedade e mais apatia no seu presente do que o próprio envelhecimento. A sua mãe não sabia o que fazia, mas você sabe, e agora precisa agir. Se você está pronta para cortar esse cordão umbilical psicológico e selar a sua libertação, comente agora a palavra desejo para afirmar o seu compromisso com a sua cura sexual e emocional. A sua vergonha não lhe pertence, ela foi implantada. E o pior é que a herança mais cruel não veio nas palavras de ódio, mas sim nos silêncios, nos olhares de desaprovação e no modelo de mulher que só tinha valor se fosse assexuada ou se visse o sexo apenas como um dever conjugal. Você aprendeu, observando, que o corpo feminino é uma ameaça que precisa ser controlada e que o desejo é um risco que pode levar à ruína. Essa programação criou em você uma programação de culpa tão profunda que, mesmo desejando a liberdade na maturidade, você sente uma culpa avassaladora ao pensar em qualquer fantasia, em prazer solo ou em reivindicar o gozo. O desejo reprimido se torna a sua falsa lealdade, a sua linhagem feminina, o preço que você paga por tentar ser a mulher decente que o passado exigia. Pense em Carmen, 47 anos, uma advogada brilhante que me procurou com uma frigidez inexplicável. Ela se sentia sufocada pelo próprio desejo, que era intenso, mas vinha acompanhado de uma culpa excruciante. A herança tóxica de Carmen era clara. A mãe, uma mulher religiosa e moralista, nunca falou sobre sexo, mas o silêncio dela gritava. A mãe usava frases de contenção como: "Não se vista assim, mulher que se exibe é perigosa", ou "O seu corpo é para o seu marido e ponto final". Carmen, inconscientemente, carregava o fardo de que mulher decente não tem corpo para prazer. Ela guardava suas fantasias na caixa de sentimentos não expressos, por medo de que, ao abri-la, ela estivesse traindo o legado de virtude de sua mãe. O resultado era a negação do próprio corpo e a incapacidade de sentir prazer sem a sombra do julgamento. A sua alma sente dor porque o seu código de desejo foi escrito por outras pessoas. Em outra época, o manipulador interno, o seu superego, usa a voz da sua mãe ou da sua avó para te impedir de viver a plenitude da maturidade. Ele diz: "Você está velha demais para ser ousada e você está traindo a sua família". Essa voz interna é o sintoma da programação tóxica que precisa ser desinstalada. O corpo maduro, com sua sabedoria e sua história, exige uma sexualidade autêntica, livre de regras arcaicas. E é por isso que o seu desejo reprimido, que é o seu impulso natural de vida, se manifesta como doença. É o seu corpo se rebelando contra a programação de infelicidade que você herdou e aceitou. O prazer escondido é o mapa que te guia para as feridas intergeracionais. Ao longo da nossa conversa, eu vou expor os 7 tabus sexuais mais comuns que são transmitidos de mãe para filha. Não se trata de culpar sua mãe. Trata-se de compreender que ela era vítima do seu próprio tempo e de libertar a si mesma para que você não passe essa herança tóxica adiante. Você tem o direito e o dever de reescrever o seu código sexual. O seu desejo é o seu grito de liberdade. No próximo bloco, nós vamos expor esses 7 tabus e te mostrar como a repressão é uma lealdade tóxica. E no bloco anterior,
reconhecemos o peso da herança, agora precisamos nomear os tabus tóxicos que formam essa programação. O seu desejo está sufocado por frases e silêncios que você ouviu na infância, e a cura começa quando você os traz para a luz da consciência. O manipulador interno usa a voz da sua mãe ou avó para te impedir de viver plenamente, e é preciso desmantelar essa programação que te impõe uma lealdade doentia à infelicidade. Os 7 tabus são os pilares da sua repressão. 1. O mito do corpo sem dono. A ideia de que seu corpo não é seu, mas propriedade do marido ou da moral. 2. O silêncio do prazer. A ausência de conversas sobre o gozo, que ensina que o prazer é proibido. 3. A culpa do desejo solo. A crença de que o autotoque é sujo ou pecaminoso. 4. O medo da vulgaridade. A associação de qualquer sensualidade com desrespeito ou promiscuidade. Continuando a análise. Outros tabus atacam diretamente sua autoestima na maturidade. 5. A inversão do dever. O sexo é ensinado como uma obrigação para manter o marido e não um ato de alegria mútua. 6. O manto da asexualidade. A crença de que a mulher madura deve se recolher e se tornar assexuada após a menopausa ou a maternidade. 7. A condenação da fantasia. A ideia de que fantasias sexuais são imorais ou impróprias para uma mulher de família. A Carmen, a advogada, carregava o peso dos tabus 2, 4 e 5. Ela via o sexo como uma tarefa conjugal, tabu 5, e sentia uma culpa excruciante por ter fantasias mais ousadas, tabu 7. Esses tabus, transmitidos através da caixa de sentimentos não expressos da mãe, criaram nela a certeza de que a sua sexualidade autêntica era perigosa e devia permanecer reprimida. Essa repressão não é virtude, é um programa de medo que precisa ser desinstalado. A raiz dessa programação tóxica está no tabu feminino de ser completa. A mulher que possui seu corpo e seu desejo livremente é vista como uma ameaça à ordem social. Sua mãe, por sua vez, foi vítima desse sistema e transmitiu esses tabus não por maldade, mas por sobrevivência em sua época. No entanto, o seu dever na maturidade é interromper esse ciclo. O seu desejo reprimido atua como uma forma de lealdade inconsciente à tristeza ou à rigidez que sua mãe viveu. Ao se negar o prazer, você simbolicamente diz à sua mãe: eu sou como você. Eu também sou boa e controlada. Mas a cura exige que você diga: eu te honro, mas eu escolho a minha liberdade. A sua repressão é, no fundo, uma resistência à sua própria felicidade. Precisamos entender o impacto psicológico desses tabus. Eles transformam o seu corpo em um instrumento de culpa. O tabu 3, culpa do desejo solo, por exemplo, impede você de usar o autotoque como ferramenta de autoconhecimento e cura. O tabu 4, medo da vulgaridade, impede você de expressar sua sensualidade madura com confiança. A sua alma sente dor porque está em conflito. Seu desejo vital, que não envelhece, luta contra o programa tóxico, que exige o sacrifício. A repressão dessa energia vital se manifesta como ansiedade, frigidez ou aversão ao próprio corpo, provando que a repressão é, de fato, a maior doença emocional que você pode carregar na maturidade. Agora que expusemos os 7 pilares da herança tóxica e a raiz da sua lealdade doentia, você tem a clareza para agir. O próximo passo será o mais libertador, o corte do cordão umbilical psicológico. Você vai reescrever o seu código sexual, frase por frase, tabu por tabu. O seu desejo reprimido é a prova de que há uma mulher livre gritando para sair. E você tem o poder de libertá-la. Continue comigo, pois eu vou te guiar no ponto de virada em que você vai se separar dessa herança e se declarar a filha livre, assumindo o seu direito inegociável ao prazer autêntico. Nós nomeamos o inimigo, o código de vergonha que você herdou. Agora é o momento do ponto de virada, o grito da filha livre. O seu desejo, que estava reprimido pela falsa lealdade à sua linhagem, exige a sua liberdade. A única coisa que você precisa fazer
é cortar o cordão umbilical psicológico dessa herança tóxica e reescrever o seu próprio código sexual. Não se trata de desonrar sua mãe, mas de honrar a si mesma e a sua saúde mental, interrompendo um ciclo de dor que já dura gerações. O desejo reprimido se desfaz no momento em que você se recusa a ser a vítima da história alheia. Você tem a sabedoria da maturidade e a consciência do problema. Agora use essa força para declarar: eu sou a guardiã do meu corpo e a única autoridade sobre o meu prazer sou eu. Essa declaração de soberania é o ato de amor mais corajoso que você pode fazer por você e pelas mulheres que virão depois de você. Para Carmen, a advogada, o ponto de virada não foi fácil. Ela precisou abrir a caixa de sentimentos não expressos e confrontar as frases da mãe. Ela fez isso em terapia, verbalizando o tabu. Eu sinto que se eu tiver prazer, minha mãe vai me chamar de vulgar no meu túmulo. Ao externalizar a voz da repressão, ela tirou o poder dela. A ação de Carmen foi reescrever o tabu 5, o inversão do dever, onde a voz da mãe dizia: o sexo é um dever para manter o marido. Carmen escreveu: o sexo é um direito para nutrir a minha alegria. Ela substituiu a obrigação pela celebração. Esse exercício de reescrita, essa separação saudável do modelo materno, é o que te dá a permissão para assumir a sua sexualidade autêntica. Sua mãe não podia saber disso, mas você pode. E esse conhecimento é o seu escudo contra a culpa. O ponto de virada é o momento em que o seu desejo revelado se torna a ferramenta de cura. O seu corpo, que antes era o instrumento da culpa, se torna o símbolo da sua liberdade. O seu dever agora é usar o prazer, seja ele solo ou com parceiro, como uma afirmação de autonomia. Para desmantelar o tabu 3, culpa do desejo solo, por exemplo, você deve praticar o autotoque com a intenção clara de honrar e conhecer o seu corpo, e não de pecar. Você está dizendo ao seu inconsciente: meu corpo me pertence e o meu prazer é sagrado. O seu gozo é a prova irrefutável de que a sua vontade é maior do que o medo imposto pelas gerações anteriores. A filha livre é aquela que tem a coragem de ser diferente da sua linhagem. Você pode honrar a história e a luta da sua mãe, mas se recusar a carregar o fardo da infelicidade dela. A separação saudável exige que você estabeleça o limite inegociável contra qualquer forma de julgamento, interno ou externo, sobre o seu corpo e o seu desejo. O seu desejo reprimido, que era o seu ponto fraco, se transforma no seu código de força. Use a sua sabedoria para filtrar o que é herança de amor e o que é herança de dor. E só aceite aquilo que nutre a sua plenitude, rejeitando toda e qualquer programação que tente te diminuir ou te silenciar. O seu grito da filha livre é um ato de profundo impacto, pois ele não beneficia apenas você, mas a sua descendência. Ao quebrar esse ciclo, você garante que sua filha ou neta não terá que carregar essa mesma caixa de sentimentos não expressos. Se você está pronta para reescrever todos os seus 7 tabus e declarar a sua liberdade, eu te peço uma ação que sela a sua nova identidade. Eu quero que você encontre uma amiga que compartilha dessa herança tóxica e lhe diga: eu te honro, mas eu escolho a nossa liberdade. Depois me diga nos comentários qual dos 7 tabus você sentiu mais urgência em quebrar. Essa partilha de coragem é a prova de que você é agora a guardiã da sua própria linhagem livre. Você deu o grito da filha livre e cortou o cordão umbilical da vergonha. Agora, na travessia, você precisa de ferramentas para desinstalar o programa tóxico e desenhar o seu mapa do desejo autêntico. A primeira ferramenta é a verbalização terapêutica. A programação só perde o poder quando é exposta à luz. Você deve intencionalmente verbalizar as frases tóxicas que herdou, seja para si mesma em voz alta ou para o seu terapeuta, para desarmar a sua carga emocional. Por exemplo, diga: eu ouvi que meu corpo era perigoso, mas eu declaro que meu corpo é a minha fonte de prazer. Esse ato de nomear o tabu e, em seguida, substituí-lo pela sua nova verdade
é o que reescreve o seu código mental. A Carmen, ao verbalizar o tabu 7, condenação da fantasia, percebeu que a voz que a julgava não era dela, mas a projeção da insegurança materna. A verbalização é a chave que libera a sua sexualidade da prisão silenciosa da herança. A segunda ferramenta é a prática do prazer como afirmação de autonomia. Para quebrar o tabu 3, culpa do desejo solo, você deve usar o autotoque com a intenção de provar ao seu inconsciente que seu corpo lhe pertence. Não é apenas sobre o gozo, é sobre a soberania corporal. O prazer solo, praticado com essa intenção, se torna um ritual de desinstalação do programa. Você está enviando ao seu sistema a mensagem clara: o prazer é meu direito e não tem preço, nem culpa, nem julgamento. Essa prática reconecta o desejo que estava reprimido com a sua dignidade, ensinando ao seu corpo que o prazer é seguro e que ele não será mais punido por sentir alegria. O toque de auto-amor é o que rasga a velha programação. É fundamental usar a ferramenta da reescrita dos 7 tabus de forma contínua. Para cada frase tóxica herdada, crie um novo código de desejo. Onde você ouviu "o sexo é um dever para manter o marido", tabu 5, escreva: "Meu desejo é meu, e o sexo é a celebração da minha liberdade". Onde ouviu "não se exiba", mulher que se exibe é perigosa, tabu 4, escreva: "Minha sensualidade madura é minha força e minha alegria". Cole essas novas frases no espelho, na cabeceira da cama, e repita-as até que a voz da filha livre seja mais alta que a voz da herança tóxica. A cura exige repetição e persistência, porque o trauma intergeracional tem raízes profundas e só é substituído por uma nova verdade conscientemente implantada. O mapa do desejo autêntico deve ser desenhado sob a luz da sua sabedoria madura. O que você deseja agora aos 50 anos é diferente do que você desejava aos 20, e isso é maravilhoso. Use sua experiência para guiar o toque, a intimidade e a comunicação. Não reprima fantasias, tabu 7. Explore-as de forma segura, seja sozinha ou com um parceiro de confiança. A sua libertação da caixa de sentimentos não expressos não significa que você se tornará irresponsável, mas sim que você será autêntica. A mulher madura tem o discernimento para se entregar ao prazer com consciência, e essa é a única ética que importa. Você está construindo a sua própria linhagem de mulheres livres, e isso é o maior ato de amor que você pode legar. Você está no auge da sua reescrita. O seu mapa do desejo autêntico está quase completo, e o seu desejo está se reconectando à sua dignidade. O seu corpo está respondendo à nova programação de alegria. Se você sente a transformação e quer o apoio de uma comunidade que está desmantelando a herança tóxica, eu te convido a uma ação que expande a sua cura. Eu quero que você se junte ao meu grupo de estudos no Facebook, link na descrição, e compartilhe a frase tóxica que você está reescrevendo hoje. Use a força do coletivo para validar a sua liberdade. E no último bloco, o Manifesto da Filha Curada, vamos celebrar a mulher que se libertou e honrou a si mesma. Você chegou ao destino final da sua jornada, a reintegração. O desejo revelado é a prova inegável de que você conseguiu cortar o cordão umbilical psicológico da herança tóxica. A filha curada é aquela que honra a luta de sua mãe, mas se recusa a carregar o fardo da vergonha dela. Você desinstalou a programação de culpa, reescreveu os 7 tabus sexuais e resgatou a sua sexualidade como sua fonte de poder e dignidade. O seu corpo maduro não é mais um campo de batalha, mas um território soberano de prazer autêntico. A sua libertação não é um ato de rebeldia, mas o ato de amor mais profundo que você poderia fazer por você mesma e pelas futuras gerações, garantindo que o ciclo de repressão se encerre em você. Você é a prova de que o desejo sexual não envelhece, mas a programação de vergonha, sim. E ela foi, finalmente, desmantelada. O caso de Carmen se transformou em um farol de liberdade. Ao abrir a caixa de sentimentos não expressos e reescrever as frases tóxicas,
ela libertou o seu desejo da prisão da culpa. Ela não apenas sentiu prazer, mas sentiu um alívio na alma que nunca Adele havia experimentado, porque o prazer se tornou para ela a evidência de que a vida tinha vencido o medo. Ela começou a explorar o autotoque com a intenção de honrar seu corpo e a se comunicar com o parceiro com uma clareza e uma ousadia inéditas. A sua herança tóxica foi quebrada quando ela entendeu que a mãe dela fez o melhor que podia dentro do seu próprio sistema de crenças, mas que o futuro de sua própria sexualidade pertencia apenas a ela. Essa é a verdadeira separação saudável. Honrar o passado sem permitir que ele defina o seu presente. A sua missão agora é manter o mapa do desejo autêntico à vista e não permitir que a voz da vergonha se reinstale. A filha curada é aquela que usa o prazer como uma prática constante de autorrespeito. O seu desejo, agora livre, exige que você o nutra com a verdade. Fale sobre suas fantasias, explore seu corpo sem julgamento e exija uma intimidade que seja baseada na alegria mútua e não na obrigação. A sua sexualidade na maturidade é o ápice da sua autonomia, pois ela é escolhida, consciente e livre do peso da reprodução. O seu gozo é a afirmação de que você é uma mulher completa, dona de sua história e de seu corpo. O manifesto da filha curada é simples. Eu sou a guardiã do meu corpo e o meu desejo é o meu direito. O seu corpo não é um instrumento de pecado ou de dever. Ele é um templo de prazer. Você tem o poder de quebrar tabus e de transformar a repressão em liberdade. A cura da sua sexualidade é a maior revolução que você pode liderar na sua vida. E ela garante que a próxima geração de mulheres na sua linhagem não terá que começar a jornada carregando o fardo da sua vergonha. Você é a interrupção do ciclo, e isso é o que define a sua força. O monólogo se encerra, mas a sua vida, a partir de hoje, deve ser o testemunho da sua liberdade. O seu desejo não está mais escondido. Eu, doutora Ana Beatriz Barbosa, te digo com convicção, a sua cura é o seu legado. Para celebrar essa nova fase, eu te peço uma última ação que consolida a sua libertação. Eu quero que você encontre o emoji que represente o seu desejo liberto. Eis uma chama, uma coroa ou um grito e deixe-o como último comentário. Use-o como um lembrete do seu novo código sexual. Compartilhe este vídeo para que outras mulheres também encontrem a coragem de quebrar a herança tóxica. Viva o seu prazer sem culpa e com toda a dignidade que você conquistou.